Tive muitos estudantes ao longo da minha vida, mais de 1.500 estudantes de idiomas. O pior erro que eu cometi como estudante de línguas. Oi, tudo bem? Eu me chamo Clara e bem-vindo ao Poliglotas com Clara. Aprender línguas para muita gente é complicado e para algumas pessoas é algo simples, não é verdade? Mas por que isso é assim? Bom, ao longo da minha jornada de professora de idiomas e aprendedora também de idiomas, eu tenho visto muitos casos diferentes de pessoas que querem aprender idiomas e não conseguem, e também pessoas que têm muito talento para aprendizagem de idiomas e aprendem assim, rápido. Mas o que é que diferencia essas pessoas? É a força de vontade? É o ambiente que estão? É, não sei, uma motivação interna? Eu tô aqui para dizer que nenhum dessas coisas. Mas o que eu vou te dizer no final vai te explodir a sua cabeça. Bom, eu tive muitos estudantes ao longo da minha vida, mais de 1.500 estudantes de idiomas, dando aulas online. Inclusive, se você quer saber como dar aulas online por plataformas digitais, assista este vídeo aqui que eu fiz sobre plataformas digitais. Ok? Tendo muitos alunos, eu vi muitos casos em que um brasileiro saía do Brasil para o exterior, né? Para fazer um intercâmbio, ou um estrangeiro estava vindo para o Brasil. E eu vi alguns fatores predominantes de pessoas que aprenderam idiomas e outras que não aprenderam idiomas. E era muito comum ver pessoas que tinham essa trava, mas porque elas não se exponham muito ao idioma. O que isso quer dizer, se expor ao idioma? É ter estímulos diários que fazem você realmente praticar o idioma da maneira certa ou de uma maneira consistente. Isso é um dos fatores, mas não o maior, porque o maior eu vou falar no final, pelo qual as pessoas não conseguiam ser fluentes no idioma, né? E também eu tenho visto muitas pessoas, por exemplo, tenho amigos da França, da Índia, que são muito boas em idiomas, e eu percebi duas coisas entre essas duas pessoas. Também a exposição. Percebi duas coisas em comum nessas pessoas, que elas estavam em contato constante com o idioma, e dois, às vezes elas se forçavam diariamente a aprender aquele idioma. Se forçar é muito importante, porque isso faz com que o seu cérebro realmente esteja em contato com o idioma, mesmo você não querendo fazer aquele esforço. Eu acho que é bem um jogo mental. Qualquer coisa que a gente vai aprender é um jogo mental, na verdade, né? A mentalidade é o que mais pega. Eu tive um aluno também francês que ele estava vindo para o Brasil e ele estava aprendendo português. E ele já sabia russo e outros idiomas. Aquele cara, ele era tão tranquilo, ele tinha uma tranquilidade interior que era incrível, parecia um Buda, de tão tranquilo que ele era. E eu vi aquilo e percebi que isso também era um dos fatores que faziam ele ficar fluente em português de uma maneira incrível. Acabou que ele veio trabalhar no Brasil em um vinhedo e ele fala muito bem português. Eu tive também um aluno indiano, Atul, ou Ankur, que ele fazia listas em francês, de palavras em francês, para poder passar no CPR, que é uma prova do Canadá de francês. Então, essas duas pessoas, o que elas têm em comum é a exposição, mas também o mindset. E é sobre isso que eu quero falar com você, a importância do mindset. O mindset, ele vai fazer com que você não se limite a nada. Porque os pensamentos negativos que a gente planta na nossa cabeça, isso não é... Os pensamentos que vão contra a nossa aprendizagem, eles são totalmente desnecessários, porque eles vão contra o seu maior objetivo maior, que é aprender. Então, por que você está aí pensando negativo? Entendeu? Isso é totalmente desnecessário, inclusive. Fica aqui o convite para você me seguir no Instagram, Poliglotas com Clara. E no TikTok, eu sempre posto coisas úteis lá, tá? Comenta aqui embaixo quais métodos você já tentou para aprender idiomas e não conseguiu aprender, mesmo dando o seu melhor, porque isso é muito triste, na verdade. Mas não desanima, ainda é possível aprender um idioma. Eu tô criando um programa para poliglotas em potencial. Você que quer virar poliglota vai poder entrar nesse programa, então se prepara que tô chegando, tá? Enfim, é isso, a motivação mental, e ela não vem só de algo interno, mas também do ambiente.
que você vive. Eu percebi que muitas vezes as pessoas que conseguiam absorver um idioma, elas tinham uma tranquilidade, entendeu? Elas tinham uma tranquilidade. Elas não estavam desesperadas. Elas tinham a tranquilidade de saber que era algo possível e que era algo que elas poderiam atingir de maneira simples. E isso foi muito interessante. Eu aprendi muito com os meus alunos online e offline também, né? Eles têm essa tranquilidade natural e persistência a longo prazo. Eles não querem aprender em um segundo. Eles sabem que isso leva tempo. E é isso. Eu acho que o principal é você saber que leva tempo e ter essa tranquilidade interna para poder aprender um idioma novo. Gostou do vídeo? Espero que sim. Eu te vejo no próximo. Tchau, tchau.